Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, querido, querida. E eu acho que eu já gravei 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto na minha página no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Vou evitar de ler o texto todo, mas 1 Samuel capítulo 28. Há 3 explicações, 3 interpretações teológicas, pastorais, bíblicas sobre esse texto. Saul, ele invocou o espírito de adivinhação pela pitonisa, a feiticeira, a necromante de Endor. Olha o nome do lugar, Endor. Em hebraico aramaico significa validador. Validador. Conforme o dicionário bíblico, né, universal, Wycliffe, Vine e Buckland. E o dicionário bíblico R.N. Champlin. Validador. E a bem da verdade, o contexto dessa passagem, 1 Samuel 28, você pode ler em casa calmamente, e me fizeram a pergunta, irmão Fabrício, professor Fabrício Barreto, o irmão que estuda a Bíblia, é um estudioso da palavra de Deus, da religião, da teologia, da filosofia, né? Quem sou eu? E eu já fiz, acho que eu já comentei 2 ou 3 vezes alguns grupos de teologia na internet, no WhatsApp, no YouTube. Já participei até de debate bíblico, não só sobre esse assunto, né? Tenho aqui diante de mim a Bíblia do Instituto de Pesquisa, né, Cristão ICP e um texto do CACP, ok? Do pastor de saudosa memória, né, Natanael Rinaldi e João Martinez. João Flávio Martinez são grande apologetas e apologistas e teólogos. Mas a explicação plausível é a seguinte: no Antigo Testamento, Deus proíbe terminantemente consultar os espíritos de adivinhação, os mortos, ok? Passivo até de condenação, pena capital. E qual era a pena capital naquele contexto ali? Era a lapidação. E o que é, no sentido bíblico teológico, a lapidação? Apedrejamento. A pessoa era morta até ser apedrejada, até morrer. Perdeu os sentidos, desmaiar e até morrer. Entre outras coisas. Então a pessoa que consultava um espírito de adivinhação, um piton. Piton é cobra, serpente, mas o piton, né, uma pitonisa, era um espírito de adivinhação, um demônio. Lá no Novo Testamento, Paulo repreende uma jovem possessa, uma pitonisa, porque ela adivinhava também, e isso era proibido em Israel, no Novo Testamento. E no Velho Testamento, também a severidade da pena era severa, castigo, morte, enforcamento, e era pendurado no madeiro, numa árvore, enforcado, e era lapidado, era apedrejado. Mas vamos lá o texto. Há 3 interpretações possíveis. Primeira, Samuel não foi chamado da morte. Saul não falou com ele. Terceira interpretação. Deus, segundo alguns teólogos, né? Deus permitiu um milagre consentido que Saul conversasse com o profeta Samuel. Né? Ver Crônicas 10, de 13 a 15.
1 Crônicas 10, de 13 a 15. Deus não consentiria que Saul, o rei, conversasse com Samuel para depois o destruir, porque o tinha feito. Terceira explicação possível e interpretação do texto de 1 Samuel 28. Havia necromantes que podiam invocar os mortos. Levítico 20, 27. A médium, a feiticeira, né, a sensitiva, a médium, a necromante, né, a feiticeira, né? A palavra é certa. A necromante de Endor não conhecia Saul, o rei Saul. Mas quando o espírito mau de adivinhação lhe sobreveio, ela gritou: Tu mesmo és Saul? E no dia seguinte, Saul morreu e foi para o Hades, para o inferno. Mas depois que Jesus morreu e pregar aos espíritos de prisão, 1 Pedro 3,19, ele subiu e levou, Efésios 4,8, os salvos para o recém-estabelecido paraíso, 2 Coríntios 12,2, onde ninguém pode inquietá-los. Aí já é outra especulação teológica. A minha visão é a seguinte: não era o profeta Samuel. Por quê? Deus não entra em contradição. Deus, meu querido e minha querida, ele não entra em contradição. Se ele no Velho Testamento ele proibia a adivinhação de invocar espíritos, né? Espíritos malignos, possessos, demônios, leprechauns, duendes, forças da natureza, não é verdade? Gárgulas, leprechau, duendes. Como que lá naquele episódio tão crucial na história do rei Saul e do povo de Israel, a pitonisa, a necromante, né? A necromancia era uma prática. O que é necromancia? Adivinhar, consultar e falar com os mortos. Porque Jesus fala no Evangelho, bem da verdade, se trata de uma parábola de Lucas, eu acho que é capítulo 16, se eu não me engano. Havia o rico e o Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, que representa o paraíso, né? A presença de Deus. E o rico foi para as chamas do inferno, do Hades, da Guiena, do Tártaro, as regiões infernais e abissais do inferno, chamada Hades, mundo de Hades. E ele pede ao anjo e a Abraão e a Lázaro para molhar a saliva e colocar na língua o dedo para poder refrescar, porque ele estava abrasando, sendo abrasado e queimado e atormentado no fogo do inferno, chamado Guiena. É um local de suplício, terror e tormento. Você imagina um local, por exemplo, uma caverna, né? Uma caverna que fica pingando noite e dia na sua cabeça aquele barulho. Mais completo breu, tudo negro, tudo preto na frente, você não enxerga um palmo adiante do nariz, aquele barulho ensurdecedor de pessoas gemendo, rangendo os dentes, como diz a palavra, né? A choro, pranto e ranger de dentes, e gotas na cabeça pingando, noite e dia, e o fogo no inferno abrasando você, queimando, e nunca para aquele queimar daquele fogo infernal. Esse é o inferno que a Bíblia fala. E ele fala: olha, fala para Lázaro molhar o dedo
na saliva um pouco de água e molhar minha língua, minha boca, porque eu estou atormentado no inferno e tenho mais 2 irmãos ricos, e avisa que eu estou aqui perecendo, sendo queimado, torturado e sofrendo no inferno. Aí o anjo do Senhor falou: não, há um abismo intransponível, um muro, uma barreira espiritual entre o céu e o inferno, entre o céu, a terra e o inferno. Os que estão no céu não podem passar para cá, e os que estão no inferno não podem passar para lá, para o céu, porque há um abismo entre nós. Além disso, há os profetas, os salmos, os patriarcas e a Bíblia, a lei, a Torá, para eles se arrependerem. Então não há possibilidade de comunicação entre quem já morreu, né? Enfim. Ah, irmão Fabrício, eu já vi falar que eu já sonhei com pessoas falecidas, entes queridos, pai, mãe, avô, avó, filho, mãe, amigos, né, irmãos da igreja, que falam comigo durante o sonho. Eu até já sonhei com algumas pessoas que faleceram, meu avô, minha avó, é verdade, minha esposa também, Ana Cláudia, já sonhou com a mãe dela, com algumas pessoas, mas isso aí é natural. A nossa mente humana, um psicólogo, um neurocientista, né, um neurocirurgião, um psicólogo, um psiquiatra, ele pode explicar melhor do que eu. Isso aí é uma projeção do nosso cérebro, nosso consciente e subconsciente. São memórias que nós guardamos no coração e na nossa mente das pessoas que viveram, que tiveram contato conosco e morreram. E nós sonhamos com essa pessoa. A nossa mente projeta isso. Isso é muito natural. Isso a ciência explica. A neurolinguística, não é? A psiquiatria, a psicologia, a neurologia, enfim, a psicanálise, isso aí qualquer linha freudiana, junguiana, qualquer linha de análise, né, de Gestalt e outros mais aí, né, lacaniana, junguiana, freudiana, pode explicar isso. Pavlov, né, Pestalozzi, enfim, qualquer linha psicanalítica e neurológica pode explicar melhor do que eu. Mas a minha explicação é o seguinte: Deus não se contradiz. Ele não pode afirmar uma doutrina e um mandamento no Antigo Testamento e desfazer no Novo. Ou ele não pode afirmar uma doutrina, um ensino teológico bíblico no Novo Testamento e entrar em contradição no Antigo. Se ele fala no Antigo Testamento que é proibido a comunicação entre os vivos e os mortos. Ah, mas existe antigamente um aparelho, não é? De radiestesia, né? Um aparelho efeito Kirlian, né? Existe, que é russo, né? Se eu não me engano, uma técnica russa, espiritualista. Existe também um aparelho no espiritismo, eu não sei se existe hoje ainda, chamado Vidcon. São vozes, imagens de mortos, de pessoas que já morreram, no além-túmulo. No vídeo do YouTube está cheio disso. Os primeiros kardecistas e espiritualistas e espíritas, aí é início do século XX, meados do século XX, final do século XIX, depois de 1950, que foi inventado o rádio, depois a televisão, há um aparelho chamado Vidcon. Qualquer espírita estudioso pode explicar melhor do que eu. Eu não sou espírita, tenho familiares espíritas, kardecistas, do candomblé, da umbanda, do kardecismo, mas eu era católico, fui presbiteriano e agora sou um teólogo batista. Amém?
Mas eu sei que existe, você pode ali colocar ali Vidcom, comunicação entre mortos. Você vai ver ali fragmentos, a imagem até distorcida. Aquilo ali são imagens projetadas. Qualquer cientista, qualquer eletrotécnico, qualquer técnico em eletrônica pode explicar melhor do que eu aquilo ali, aquelas imagens, né? Mas se via muito em televisão antiga, né? Televisão analógica, mas HD eu acho muito difícil ter esses fenômenos. Mas o nome do aparelho, para quem quer pesquisar no YouTube, se chama Vidcom. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia aqui fala que há proibição entre consultar os mortos. Existem anjos, sim. Existem anjos. Existem demônios, sim. Os demônios são anjos caídos. Existe Satanás, o diabo, sim. Existe Deus e os anjos, com certeza. Mas a gente não vê a olho nu. A gente percebe e sente a vibração, a dimensão, a sintonia e a presença deles. Não é verdade? Mas esse aparelho aí chamado Vidcom, você pode ali os fenômenos mediúnicos, né? Eu não acredito nessas coisas, como crente no Senhor Jesus. Sinceramente, respeito. Eu estudo todas as religiões. Por isso que eu estou afirmando que isso aí é abominação ao Senhor, né? Consultar os mortos, né? Consultar os mortos. Tem gente que vai no cemitério levar aparelhos de áudio, de vídeo, com caixa de som, amplificador, para ouvir pessoas. Tem até no YouTube, se eu não me engano, né? Vídeos de comunicação. Aquilo é o diabo, porque a Bíblia fala que o diabo, ele é um anjo de luz, que foi chamado até de Lúcifer. Eu falei no vídeo que eu gravei hoje de manhã, né? Enfim, então ele se transforma em qualquer coisa e forma, e pessoa e objeto. E a voz, ele projeta a voz que ele quer. Então você ouve a sua avó, a sua mãe, o seu pai, com todo respeito aos kardecistas. Olhei e observei vários vídeos de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, José Arigó, Dr. Fritz, ok? Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Allan Kardec. Li o livro e assisti os 2 filmes, o 1 e o 2, de Nosso Lar, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, contando a história do médico André Luiz, não é? E outros mais aí, vídeos e filmes espíritas, documentários. Assisti vários e vários documentários. Tem tudo documentado aqui. Tá em PDF. Quem quiser, eu posso mandar os estudos. Eu só não vou falar muito porque já tem o quê? 19 minutos desse vídeo, né? Já me falaram que eu falo muito. Mas eu estudo religião, irmãos. Não sou o dono da verdade. Eu, Fabrício Barreto Gonçalves, não sou o dono da verdade. Não quero nem tenho a pretensão de ser melhor do que ninguém. Tenho familiares kardecistas, espíritas, umbandistas, candoblecistas, católicos. Entendeu? Estudei a maçonaria, Rosa Cruz, e outras aí religiões e seitas espíritas e espiritualistas, ok? E respeito todas as religiões, estudo religião há quase, vamos botar aí, quase 39, 40 anos. Estou com 54 anos, sou crente desde novo. Então eu estudei e estudo teologia, religião e filosofia da religião há muitos anos.
não sou o dono da verdade, não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, mas eu estou falando que o que a Bíblia Sagrada, fala. Ah, a Bíblia foi escrita por homens. Claro, a própria Bíblia fala que foi escrita por homens inspirados por Deus. 40 pessoas, 40 homens, 40 autores escolhidos por Deus que tiveram a honra de escrever a Bíblia ao longo de 1.700 anos. 66 livros, a Bíblia protestante, evangélica, 63 ou 64 livros, na Bíblia católica, 72 livros ou 73, e na Bíblia ortodoxa grega, ou Bíblia Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, ela tem 78 livros, porque tem os livros a mais, chamados pseudoepigráficos, não é? Paráfrases caldaica, quase que não sai, e deuterocanônicos. Então a Bíblia Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, ela é parecida com a Bíblia ortodoxa grega, 78 livros. A Bíblia católica, 72 ou 73 livros. Tem 12 ou 13 livros a mais da nossa Bíblia chamada protestante, com 66 livros, né? Então, a Bíblia terminantemente proíbe a comunicação entre os vivos e os mortos. Como se Deus proíbe lá no Velho Testamento? A Bíblia fala que Deus não se choca, não entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição. Os homens sim, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, vera, inerrante e infalível e toda suficiente palavra de Deus. Então, eu acredito que não foi o profeta Samuel que saiu do inferno, da sepultura, através da médium de Endor, a necromante de Endor, do texto de 1 Samuel, capítulo 28, para falar com o rei Saul. Até porque o texto fala que no dia seguinte desse fenômeno, o rei Saul se matou, se jogou na espada do soldado do exército inimigo, e o seu filho também. Eles morreram, ele se matou. E o povo de Israel perdeu a guerra. Se fosse um profeta como Samuel, e outra coisa, não acredito que o profeta Samuel, outro argumento, que é um argumento que eu tenho, o profeta Samuel foi um homem de Deus, temente a Deus. Ele foi juiz, ele foi rei e sacerdote e profeta muitas vezes. E ungiu o rei Saul, que profetizou, ungiu o rei Davi, o profeta Samuel. Como que um homem de Deus, temente a Deus, sabendo do Antigo Testamento, da lei, que Deus abomina a comunicação, conversa e consulta dos mortos, chamada necromancia, magia negra, quiromancia, búzios, né? Cartas de tarô, tarô egípcio, tarô cigano, cristal, runas, búzios e outras coisas mais aí, ossos, animais, chamada de hepatoscopia. O que é a hepatoscopia? No mundo antigo, havia sacerdotes e sacerdotisas. E eles abriam as vísceras dos animais, de cabra, de porco, de touros, de aves, para pegar as vísceras, o intestino, o coração, o baço, e olhar ali e adivinhar o futuro. Eles olhavam para a água também, chamada de hidromancia. Hidromancia. E outras coisas mais, consultar os astros. A chamada astrologia e horóscopo, né?
Só quem sabe o futuro é Deus. Com todo respeito a quem acredita. Mapa astral, reencarnação. A Bíblia nunca e jamais ensinou a reencarnação. Embora um ramo do judaísmo, uma ala do judaísmo acredita em reencarnação. Sabiam disso? Muito pouca, mas acredita. A Bíblia ensina e prega a ressurreição. Ok? Então, todas essas coisas são abominação ao Senhor. Então, a minha explicação final da pergunta, você pergunta e a Bíblia responde, do Facebook, não foi o profeta Samuel que falou com o rei Saul, através da necromante de Endor, de primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Foi um demônio, o diabo, que enganou a mulher, enganou o rei Saul. E ele teve consequências. E a consequência do seu pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário, a paga, a recompensa do pecado, a Bíblia fala em Romanos que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a minha explicação final desse texto de 1 Samuel 28 não foi definitivamente o profeta Samuel que levantou e apareceu em espírito de adivinhação através da necromante, da espírita, da sensitiva, da médium de Endor. Como diz aí o local, Endor quer dizer vale da dor em hebraico. E como Deus acrescentou dores àquela mulher e ao rei Saul. Porque Deus tinha mandado matar e expulsar as necromantes, as feiticeiras, ok? As médiuns de Israel, e aquela mulher estava na caverna escondida. Tanto é que ela estava escondida. Naturalmente, o rei Saul soube e foi lá na caverna fazer ali uma macumbinha. Desculpa a expressão macumbinha, Uma sessão espírita. Não sou eu que estou falando, Fabrício Barreto Gonçalves. É a Bíblia que está falando que Deus abomina isso. Curta o nosso canal, que Deus abençoe. Inscreva-se no meu canal com estudos sérios acadêmicos de teologia, de filosofia, de religião e da Bíblia. Que Deus, aí está a minha explicação do texto de 1 Samuel, capítulo 28, da necromante de Endor. Foi Saul ou não foi Saul? Foi Samuel ou não foi Samuel? Foi um demônio que falou com o rei Saul e com a pitonisa, a necromante, a adivinha, a médium de Endor. Amém?